Pai do Senhor, John. Pai do Senhor, Brunella. Ei, mãe. Pai do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos chegando devagarinho aí. Pai do Senhor, pastor Éder. Pai do Senhor, pastor Ricardo. Boa noite, mãe, a bênção. Andréia, Pai do Senhor, boa noite. Vamos chegando devagarinho, irmãos. Vamos compartilhando, né? Hoje nós vamos falar aqui da falsa adoração, né? A lição nossa original aqui, a lição 7, ela fala de falsas religiões, né? Da religação. Mas a gente quer ter muito cuidado para falar disso, né? Porque a gente sempre fala com muito respeito aí a religião de todas as pessoas. Então a gente vai explicar isso com detalhe, né? Para que isso não fique mal interpretado. Mas é a lição 7, né? De libertação. Quem tem a revista, quem já tem aí os nossos alunos da escola, né? Da escola teológica, Deus te abençoe, sabe? Podem acompanhar pela revista, pela apostila, lição 7. Boa noite, Pai do Senhor. Lembrando que essa apostila, né, ela está disponível para aqueles que quiserem lá em PDF, com o pastor Ricardo, tanto a de libertação, que é de autoria do nosso irmão Reinaldo, né, da glória a quem vamos orar assim, em nome de Jesus. Pode fazer o que você quiser, João. Pessoal. Não, tô falando só para você afastar. Ah, tá, afastei, mas não dá para ler se afastar muito. Então, irmãos, nós vamos falar dessa matéria, né? E você que quer a apostila pode solicitar aí o pastor Ricardo em PDF, tanto a de libertação quanto a de batalha espiritual, para que você possa fazer o curso, acompanhar o curso, né? Se você quiser responder os questionários, esse curso ele dá direito a certificado, né? Vamos orar pela Serina, que está pedindo oração aqui com suspeita de Covid. Vamos orar. Agostinho, lá do Rio de Janeiro. Pai do Senhor, Deus abençoe. Vai compartilhando, irmão. Você que já chegou, compartilha aí com seus contatos para que mais pessoas possam participar dessa live, né? Mais pessoas possam receber aí esse conhecimento. Vamos orar então? Aproveitar, nós vamos orar pela Celina também. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer, meu Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Queremos colocar, Deus, aqui a vida da irmã Celina, que pede oração, com suspeita de Covid, que a tua mão seja sobre ela, Senhor, trazendo a cura, a restauração, para que haja paz no seu coração, Senhor, que ela possa ser nessa noite abraçada pelo Senhor e que ela possa sentir segurança no Senhor. Nós repreendemos o mal, Senhor, e declaramos a cura sobre ela, Senhor. Pedimos, Deus, nessa noite que nós vamos estudar sobre a Tua Palavra, que seja o Senhor a nos orientar, seja o Teu Espírito a nos dirigir, a falar conosco, o Senhor a nos ensinar daquilo que nós precisamos, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós colocamos, Senhor, cada família, cada irmão que está nos assistindo agora e pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dirija, Deus, em cada passo, aqui em cada palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então compartilhe com os seus contatos, né? Vamos orar depois pelo Rafael, pela Camila. No final, Rosana, você me lembra para a gente orar. Nós vamos ler um texto, irmãos, está em João, capítulo 8, versículo 44, para dar contexto ao que a gente vai compartilhar aí com os irmãos nessa noite. Diz o texto assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, né? Então o texto de João, Jesus está falando com os fariseus. Eu vou até abrir aqui o texto, porque é interessante a gente ler o 43 também. Jesus está falando
para os fariseus, porque, amém, Pai, Deus abençoe, obrigado, né? Bênção, que bom que você está assistindo, Flávia também, Pai do Senhor. Então, irmãos, Jesus aqui está falando com os fariseus, tá? Ele estava pregando a mensagem, né? Explicando o evangelho para os fariseus, e eles não conseguiam entender o que ele estava falando. E aí Jesus, ele fala essa palavra dura, né, para aqueles homens, e diz assim, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, falam a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus, ele começa falando aqui para os fariseus, que eles não conseguiam entender Pai do Senhor Waze. Eles não conseguiam entender o que ele pregava, o que ele explicava, o que ele falava. Por quê? Porque eles pertenciam ao diabo. Jesus fala dessa maneira, né? Ele é bem duro para falar com eles. E que eram mentirosos, né? Desde o princípio. Então hoje a gente vai falar, quando a gente vai falar de religião, né? A lição mesmo ela fala falsas religiões. Boa noite, Gisele. E a lição começa dizendo o seguinte, ó, desde quando o diabo teve contato com os homens, ele vem tentando enganar para que o homem se desvie da presença de Deus. E analisando as culturas ao redor do mundo, nós podemos confirmar que ele realmente conseguiu enganar todos os povos ao redor do mundo. Isso porque em todos os lugares existe uma religião que traz engano, através dos seus ensinamentos. E com engano ele também consegue fazer o que sempre fez, que é aprisionar e destruir os povos, né? Então essa lição ela vem falar das falsas religiões, né? E a gente precisa ter muito cuidado quando vai falar disso, né? Como eu falei, nós precisamos respeitar a fé, né, das pessoas, mas quando a gente fala religião, a palavra religação, né, aquilo que religa de fato com Deus, né? A religião, o sentido, né, religare, é de religar, ligar novamente, ou estabelecer a conexão perdida, né, entre o homem e Deus. E tem seitas ou religiões que se propõem a executar essa religação novamente, mas sem a eficácia. Lembrando sempre, né, irmãos, que nós vamos falar a respeito daquilo que nós cremos, né, que é na Bíblia, na palavra de Deus. Então nós vamos falar do ponto de vista da Bíblia, da palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso, né? O que é que realmente nos religa a Deus, de fato, e aquilo que não religa, né? E a lição começa falando, o Reinaldo coloca aqui, com sabedoria, que se você começar a estudar culturas, né, pelo mundo afora, você vai ver várias tentativas do homem de se aproximar, de se religar a Deus novamente, mas muitas vezes, como a própria palavra diz, né, tateando, como no escuro, sem conseguir achar a resposta correta. E há algumas coisas que são muito semelhantes, né, quando a gente fala das religiões animistas, né, aquelas que têm a adoração à natureza, né, de diversos povos, de diversas partes do mundo afora. Você vai em lugares que você fala assim, quem ensinou esse povo esse tipo de culto? E a necessidade do culto, a busca a Deus, é inerente ao homem, né? Várias culturas têm o seu lado espiritual, eles têm um lado de busca de Deus, e muitas vezes buscam da forma errada, né? Buscam de uma forma equivocada, e Satanás se aproveita disso para colocar nos povos, nas culturas, né, formas de religação que não são as que estão na Bíblia, né? Voltando a falar que nós vamos falar mediante a Bíblia. Sem dúvida nenhuma, a religião é a maior arma de engano e destruição que o diabo usou. Através dela, um número incontável de pessoas chegaram ao sofrimento e à morte. Muitas religiões antigas usavam sacrifício humano para ofertar aos deuses, mas esses deuses, na verdade, eram espíritos enganadores que usavam da mentira para enganar o povo. É interessante que você vai observar isso em muitas culturas, né? É bom você estudar a história da religião, né? Que você pega
alguns livros, vou ver se eu consigo passar alguns para vocês aqui, que falam a respeito dessas coisas culturais, né? Eu tenho um livrinho fininho que eu gosto, que chama O Fator Melquisedeque, mas ele fala da revelação de Deus aos povos que não tinham sido alcançados, né? Esse livro conta uma história que eu gosto, muito interessante, um livro bom de ler, fininho, acho que é Editora Vida, O Fator Melquisedeque. E ele fala, por exemplo, da experiência dos povos incas, maias e astecas, né, que adoravam o sol. Outra coisa muito comum, né, em vários lugares do planeta, você vê que os egípcios adoravam o sol lá, né, na África, e os maias e incas, astecas, adoravam o sol na América Central, né, totalmente diferente, né, povos que não tiveram contato, e você vai ver que a adoração ali é igual, né, eles adoravam o sol, tanto numa cultura quanto na outra, e outras culturas faziam isso. E a ideia do sacrifício também é muito comum em várias culturas diferentes, né? Você pode ir lá nos celtas ou nos maias, né? E outras religiões, nas partes mais diferentes da Terra, e você vai achar essa questão do sacrifício, que se confunde com o sacrifício do Filho de Deus, né? O sacrifício de Jesus, derramamento de sangue. Você vê que o diabo, ele conta meia história, né? Ele conta um sofisma, que a gente fala, né? Ou a história com fermento. Pai do Senhor, Paulo, família. Ele conta a história, mas não conta a história toda. E aí gera essa confusão nos povos. Mas nesse livro, Fator Melquisedeque, conta a história de um rei, eu não sei se é Inca, Maia ou Azteca, um dos três, que estava... O imperador mandou marcar um dia, porque o imperador para eles era Deus, né, na Terra. E o imperador mandou marcar um dia, representante de Deus, na verdade, para entregar um sacrifício para o sol, que era Deus. E aí, no dia dele entregar o sacrifício, a festa toda pronta, o altar pronto, o sacrifício pronto, o tempo ficou nublado. E aí, aquele imperador ficou muito revoltado, né, e chamou o sacerdote e falou: olha, o sol não é Deus? Então como é que a gente coloca o sacrifício aqui para ele e uma simples nuvem se coloca na frente? E aí aquele imperador duvidou de que o sol fosse Deus. E aí ele disse para o sacerdote assim: olha, existe um Deus acima do sol, acima da nuvem, que criou o sol e criou a nuvem. E eu vou adorar esse Deus agora. E esse rei, né, esse imperador, começou a adorar o Deus que criou o sol. Então ele estava buscando, né, de alguma forma, não tinha revelação. E a gente precisa entender, às vezes, a ideia dos povos não alcançados, como está lá em Romanos, né, capítulo 2. Romanos capítulo 2 fala que alguns povos adoraram a criatura e não o Criador. E Deus deu a eles o castigo, né, por isso. Adoraram em forma de répteis, aves, etc. Está lá em Romanos capítulo 2. Você pode pegar lá e fazer a sua leitura. Então, esse desejo do homem de se religar a Deus, ele é universal, né? Está em toda parte. Os homens procuram, mas procuram muitas vezes de forma equivocada. E aí Satanás se aproveita disso para afundar as mais diferentes heresias, né? E muitas com sacrifício humano, tentando fazer um paralelo aí com o sacrifício de Jesus, mas sem a eficácia, né? Sem a eficácia do sacrifício de Jesus. Por mais que os povos antigos não tivessem contato uns com os outros, eles sempre tinham algo em comum: os deuses, os rituais. Cada parte do mundo tinha práticas espirituais. Através das práticas espirituais, os povos ao redor do mundo, podemos confirmar que o diabo rodou o mundo e criou uma religião falsa para cada povo, de acordo com cada cultura. Ele adaptou um Deus diferente, e isso que ele não se importa com o nome que tem, quer ser adorado. Por isso, né, ele, como eu falei, não se importa com o nome, tem nomes diferentes em toda parte. O importante é que a pessoa se afaste, né, do Deus verdadeiro. Então o objetivo do diabo, né, é separar o homem da adoração de fato, né, da religião de fato, da religação verdadeira. E aí ele começa a colocar fábulas, né, começa a colocar uma série de histórias para os homens, e os homens foram se apegando a isso.
devemos ter muito cuidado com aqueles pensamentos que nos atraem. E é interessante, né, irmãos, que a questão do místico, né? O místico, ele atrai muito as pessoas, o mistério, né? Muitas vezes a gente que vive num país muito miscigenado, né? Muito misturado, a gente precisa entender aquilo que é cristianismo e aquilo que não é cristianismo, né? Eu ouvi alguém dizer que o cristianismo brasileiro, né, no Brasil, é o mais miscigenado do mundo. Tem muitas coisas que foram incorporadas ao culto, né? Como aconteceu no passado, né? Você vê tanto na história de Babilônia quanto na história mais recente, né, para a história da colonização brasileira, né? O misturar das religiões. Quando os romanos oficializaram a religião cristã, né, e começaram a tomar todos os lugares, né, fala-se, por exemplo, do culto em Babilônia a Marduk, né, e Tamuz, por exemplo, que era celebrado em 25 de dezembro, que é o solstício, né, o sol, a adoração ao sol, e era 25 de dezembro. E aí, quando os babilônios foram tomados, o que eles fizeram? Eles colocaram o culto a Marduk como Natal. E ficou, né? Porque era 25 de dezembro. A gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, né? Nasceu em março ou abril, que é a época lá do inverno em Israel. Então, as religiões foram incorporando coisas ao culto. Tem um livro bom para quem gosta de ler e estudar sobre isso, Roma e Babilônia, né? De René Terranova, que fala dessas incorporações de culto, como a Páscoa, né? A Páscoa, não sei se você já percebeu, que a nossa Páscoa tem coelho e a nossa Páscoa tem o ovo e o coelho, que não tem nada a ver com a Páscoa judaica, né? A Páscoa era uma festa judaica que comemorava a saída do Egito, e depois Jesus comemorou a Páscoa, né? E também morreu, né? Foi incorporado ali a paixão de Cristo na Páscoa. Então a Páscoa para nós o significado é de libertação. Jesus morreu por nós e os judeus foram livres do cativeiro egípcio. Mas aí você pergunta, por que tem coelho, né? E por que tem ovo? Ovo de Páscoa e coelho de Páscoa. Porque, da mesma forma, no livro Roma e Babilônia fala sobre isso, o culto lá era o culto à fertilidade, comum também em muitas religiões do mundo inteiro. O mundo inteiro faz a festa da colheita, né? Embora Israel também tenha colheita, mas o mundo inteiro faz a festa da colheita, e eles celebravam aos deuses. Lá no caso da Babilônia era Afrodite, né? Tinha Afrodite e tinha uma outra deusa que mistura com a cultura grega também. E aí o que acontecia? Eles tinham o que a Bíblia chama as prostitutas cultuais, né? Eram cultos, eram verdadeiras orgias que celebravam a fertilidade da terra. E essa fertilidade, simbolizada no coelho, que é um animal que procria muito, e no ovo, né, que é a vida, Babilônia incorporou, porque Roma obrigou a ser cristão, né, era obrigado, quando obrigou ficou ruim. Você vê que loucura, né? A gente às vezes pensa nisso, né? Se obrigasse todo mundo a ser cristão, ia ser bom? Não, ia ser péssimo. Roma fez isso. Enquanto a religião era proibida, ela prosperou, né? Quando ela foi regulamentada, ela adulterou, ela foi misturada, ela se corrompeu, né? Toda vez que você mistura Estado e religião, né, não funciona. Quando o Estado era religioso, no caso dos judeus, com o Estado romano, religião judaica, mataram Jesus. Estado e religião, na época da Inquisição, né, matou uma série de pessoas pela terra fora. Por isso que o Estado precisa ser laico, né? E a gente precisa separar as coisas. O único rei que vai reinar com justiça é Jesus, né? Quando ele estabeleceu o reino dele. Fora esse, nenhum homem vai estabelecer, nunca será, nunca vai acontecer. Mas voltando lá no que a gente estava falando, sobre a mistura de religiões, então os babilônicos incorporaram o culto romano. Assim como no caso do Brasil, né? Quando os portugueses também trouxeram os escravos da África, e incorporaram, né, obrigaram os escravos a se tornarem cristãos na marra, né? O que os escravos faziam? Eles iam para a capela lá, a cristã portuguesa,
e levavam os santos, os orixás lá da África. Então, para cada santo católico tem uma correlação com a entidade espírita, né, da África. Isso foi feito por quê? Porque os negros eram proibidos de cultuar da forma deles, e aí eles colocavam o santinho deles lá embaixo do... e diziam para o português que era que eles estavam adorando o santo católico. Então essa miscigenação acontecia. E no culto brasileiro, a gente vai falar daqui a pouco disso, né? A gente também acaba incorporando uma série de coisas, como a gente confundir profecia com adivinhação, né? Ou como trocar essas coisas do poder. Você vê que isso acontece não só no culto evangélico, né? Que é a palavra de conhecimento, na verdade não é profecia, a palavra de conhecimento, que acontece em outros tipos de religiões também, né? Por aí afora, com outros nomes. E o nosso culto foi extremamente misturado, porque o místico atrai. É igual quando você faz o estudo de maçonaria. Eu já estudei maçonaria. Qual é a coisa lá? São segredos, né? O segredo do nome de Deus, né? Jabulon, Javé, Baal, né? E aí você vai a cada grau colando alguma coisa, descobrindo um segredo novo. Então todas essas coisas que são místicas, elas são atraentes. E a gente precisa ter cuidado, né, com isso que nos atrai. É igual eu falo sempre com os meus próprios, né, filhos, às vezes falam de horóscopo. Pai, horóscopo funciona? Eu falei, funciona. Mas aí pode ver? Eu falei, Deus falou para não ver. Por que ele falou? Não sei, foi para não consultar o horóscopo, né? Mas funciona. Será que funciona? Alguém diz que sim, né? Deus não falou que não funciona. Ele falou para não consultar. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Antes existia a magia, né? O diabo também ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo com que as coisas, né, satânicas, elas fiquem cada vez mais agradáveis para os homens, né? Palatáveis. Então você tinha magia negra, aí você passou a ter uma magia mais doce, né? Uma bruxaria assim do bem, né? Então tem a bruxaria do mal e a bruxaria do bem, né? Como se isso fosse possível. A gente vai ler alguns textos aqui sobre isso daqui a pouco, e voltando a falar, né, irmão, sem desrespeitar a religião de ninguém, pelo amor de Deus, né? Nosso objetivo não é esse, mas a paz, Carmen. O nosso objetivo aqui é trazer clareza pela Bíblia. A gente crê na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos ler a Bíblia, né, para comprovar aquilo que nós estamos falando. Então o diabo foi adoçando, né, aquilo que é a feitiçaria, a idolatria, nós vamos ver daqui a pouco, trazendo, como aqui próprio na nossa lição fala, o próprio estudo da nova era, né, quando você pega muito bonitos. E é interessante falar de nova era hoje, né, no tempo que a gente está vivendo, porque a gente está para ver a instalação do governo mundial, né, governo global. E eu vejo muito crente, às vezes, enganado, né, com pouco conhecimento a respeito das coisas do fim, e às vezes eles ficam enganados. Pastor, como é que vai ser o anticristo? Né? Vai ser um homem violento, um homem terrível, um ditador, né? Vai ser um ditador, um anticristo. E pelo que a gente entende, irmãos, a ideia do anticristo, né? Primeiro você forma o caos para depois trazer a solução. Mais ou menos um pouco da que a gente está vivendo hoje, né? Está vivendo um pouco do caos. O caos piora. E o anticristo, num primeiro momento, ele vem trazer a solução para o caos. Então a gente precisa ter cuidado, né? Igual os irmãos falam, pastor, o anticristo vai ser de direita ou de esquerda, né? Ele vai ser provavelmente nem de direita nem de esquerda, porque ele vai ganhar as duas, né? Ele vai ser simpático tanto a uma quanto a outra. Ele vai ser um grande diplomata, né? Ele vai ser um homem fino, culto, inteligente, gentil, religioso, né? Filantropo. Então cuidado, com uma palavra muito boa, muito mansa, vai agregar, né? Presta atenção nisso que eu estou te falando, tanto a direita como a esquerda vão gostar do anticristo. Ele vai ser um cara de conciliação. E ele vai ter uma coisa muito forte, né? Porque ele vai trazer distribuição de renda para o mundo. Você imagina os homens todos com dinheiro no bolso, satisfeitos da vida.
com saúde da melhor qualidade, né? Sem guerra no mundo. O problema é o final, né? Primeiro ele tira a guerra, ele distribui renda, que renda mexe muito com o ser humano, né? Se distribuir renda, já fica assim, simpático. E aí distribui saúde também para todo mundo. Aí no final ele vai falar pra gente assim que a religião atrapalha, porque ela divide as nações, cria briga, né? E muita gente vai concordar. E a gente vai ter o ecumenismo, né? De uma forma geral. E aí depois as coisas começam a ficar ruins. Então a política da nova era, ela é muito linda. Vale a pena, né? Que não dá pra gente falar extensamente sobre isso, mas vale a pena você estudar um pouquinho sobre nova era, que está por aí, né, no discurso, né, dos homens já, e ela tem um discurso muito bonito, de unidade, comunhão, paz, fraternidade, essas coisas todas, mas tudo isso sem o Deus verdadeiro. Esse que é o problema, né, difícil. Temos que ter sempre em mente que o diabo nunca vai vir, né, como eu estou falando aqui, ele nunca vai vir da forma que a gente espera, né, com uma capa, um tridente vermelho, com chifre. A gente fala, pastor, ele vai vir assim igual um satanista mesmo? Não, claro que não, né? Ele vai vir. Se eu acredito, pastor Manuel, eu acredito, né? Tem alguns políticos aí com perfil de anticristo, né? Mas são aqueles mais diplomatas. Lá na Europa, vou falar muito nome aqui, senão vou ser processado, né? Mas tem alguns políticos aí, aqueles mais gentis, mais diplomatas, né? Porque a profecia de Daniel, capítulo 9, 7, 12, ele fala dos dedos de barro e ferro, né, que são 10, que falam da União Europeia, que é da onde vem, né, a última parte da estátua de Daniel, são 10 dedos, né, falando que eles têm uma unidade, mas que não é muito forte, com um laço familiar, que é a cara da Europa, né, então provavelmente eu creio que vai sair da Europa esse anticristo, um grande diplomata, um homem educado, fino, religioso, né? Eu acredito no meu coração, né, que o anticristo será cristão, assim, cristão de fachada, né? Mas vai ser cristão, aquela foto de Facebook maravilhosa, família perfeita, mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, vai ser família sem defeito, porque não pode ter suspeita, né, sobre o anticristo. Então não vai vir nada assim, vai ser meio maluco, meio, né, com cara de satanista. Não, nada disso. Então a gente precisa ter cuidado, né, porque quando Satanás vem apresentar coisas pra gente, ele vem trazendo de forma inocente, né? Então a gente precisa entender, né, algumas coisas que eu quero ler para você. Deuteronômio, capítulo 18, vou ler a Bíblia, porque senão pode alguém interpretar mal, né, falar, o pastor falou isso, então eu não quero colocar a minha palavra, mas a palavra de Deus. Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamento, interprete agouros, ou envolva-se com bruxaria, feitiço, atue como médium ou praticante de ocultismo, ou consulte o espírito dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor, e justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis, que o Senhor seu Deus a expulsará de diante de vós. Então, sem falar da religião de ninguém, né, a gente quer falar de práticas. Boa noite, Flávio. Deus condena a prática, né, da consulta aos mortos, do ocultismo, dos feitiços, da adivinhação, do encantamento. Isso tudo aqui escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 12. Então isso é usado muitas vezes, né, por Satanás, e você não se engane, né? Pastor, mas eu vi uma vez um adivinho aí, um bruxo, que adivinhava mesmo. Você acredita que ele adivinhava? Claro que eu acredito. Porque quando você pega
Por exemplo, Moisés, quando foi para o Egito com Arão, né, e pegou a vara e jogou no chão, e a vara se transformou em cobra, e Moisés tocava na cobra, ela virava vara novamente. Os magos lá, os feiticeiros de Faraó, fizeram a mesma coisa. Pode ler lá no Êxodo, né? Está escrito lá. E depois fizeram outros sinais, né, que Moisés fez, eles copiavam e faziam. A própria Bíblia fala lá no livro de Mateus, Jesus avisa, Mateus 24, que o anticristo vai fazer sinais que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Como eu sou meso-tribulacionista, né, tem os pré e o pós me ouvindo falar sobre isso, como eu sou meso, o que eu entendo disso? Deus falou assim, sim, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, significando que os escolhidos estão lá, nessa hora, quando o anticristo se manifesta. Então o anticristo vai fazer sinais muito fortes, poderosos, né? Não ande pelo poder, cuidado, né, irmão? Nós andamos pela palavra, é o poder que engoda as pessoas e faz elas caírem. Cuidado com profetada, cuidado com esse negócio de, né, poder, adivinhação, revelação, revelamento. Né? Revelação existe, é de Deus, né? Está na Bíblia. Agora, o revelamento é que está muito na moda, né, no nosso tempo. Esses cultos que impressionam, as performances, né, as grandes performances, às vezes teatrais, né, de alguns líderes aí, que levam a multidão. E o pessoal esquece, né? Olha para o efeito, olha para a coreografia, olha para o teatro e esquece de olhar a palavra. Esse nome que você falou é importante, Flávio, né? Tem um perfil. Mas a palavra é que é, né, fundamental para nós. Então não ande por poder. Outro texto interessante, Deuteronômio 4. Né? Deuteronômio capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: portanto, não se corrompam, fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave do céu, de animal que rasteja pelo chão, de peixe da profundeza do mar. Então, né, continua aqui. E quando olharem para o céu e virem o sol e a lua e as estrelas e todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Então aqui Deus condena, por exemplo, a prática dos egípcios, né? Condena a prática dos povos da América Central, né? Que eu falei, os maias, incas e astecas e outros povos que adoravam o sol. Né? Então Deus aqui condena de uma forma muito clara, como eu falei para vocês, todo o nosso estudo é baseado na Bíblia. Né? Então, Deuteronômio 4, 16 a 19, o pastor Emanuel agora virou meso também, ganhou mais um aí para o clube, aí, pastor Ricardo. O pastor Ricardo já está no pós, já está adiante. Mas amém. Então, o que Deus fala aqui, Deuteronômio? Para não fazer imagem nem de animal, né? Nem dos astros do céu. E no versículo 16, Deuteronômio 4, fala: não se corrompam fazendo ídolo de qualquer forma, seja de homem ou de mulher. Então Deus falou para não fazer ídolo nenhum tipo de ídolo. Deus não gosta de imagem. A gente colocou uma cruz na igreja, até o pessoal fica assustado. Não, a igreja evangélica com a cruz, mas ela está vazia, tá, irmãos? Ela tem um símbolo. Não tem imagem lá, Jesus não está nela, Jesus não está morto, né? Ele está vivo. Mas a cruz é um símbolo para nós, um símbolo. Né? Ela não tem nenhum problema. Agora aqui fala para não fazer escultura, né? Não fazer imagem de tipo nenhum. Outro versículo que eu separei para dividir com os irmãos, falando a respeito disso, né? Dessas questões de religiões, de tentativas de religação do homem que não funcionam, está em 1 Samuel 28. Esse texto é um pouquinho mais comprido. 1 Samuel 28, do versículo 7 em diante. Aí, pastor Emanuel, pastor Ricardo falou que você não é pós ainda, que não tomou café com ele. Não toma então, para você continuar na sua posição. Ó, 1 Samuel 28, 7. Olha o que diz a palavra. Então Saul disse aos seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor.
Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 dos seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos mortos? Porque prepara uma armadilha contra a minha vida. Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te acontecerá por isso. Por fim a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? E ele respondeu: de Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê, vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a sua aparência? Perguntou Saul. É um ancião envolto no manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então, irmão, essa passagem de 1 Samuel 28, 7 e 14, ela fala de quê? Ela fala que Saul, o rei, né, que foi reprovado por Deus, importante, né? Saul perdeu o trono para Davi, foi reprovado. Ele foi, num desespero que ele estava, ele já tinha expulsado todos os médiuns e aqueles que consultavam mortos de Israel, porque Deus mandou, né? Então ele fez. Só que ali nessa situação ele se viu apertado e ele resolveu ir consultar um médium. E aí chegou lá e ele consultou. Tem gente que usa essa passagem para confirmar que isso funciona, né? Mas eu gosto de atentar sempre para o versículo 14, que diz assim, a parte B, fala assim, Saul entendeu que era Samuel. E na Bíblia nada é por acaso, né, irmãos? A Bíblia aqui não fala assim, e Saul viu Samuel. Não, Saul entendeu. Por quê? A Bíblia diz, tem um versículo aqui, depois o pastor Ricardo vai postar aqui para nós, que esse eu não separei, pastor Ricardo, você pega aí e separa, que eu não lembro onde está não. Mas fala que Satanás pode se disfarçar até de anjo de luz. Imagina de Samuel, ou de alguma coisa assim. Alguém fala assim, pastor, mas falou com a voz igualzinho do fulano. Existem os espíritos familiares, irmão, estão na sua família há muito tempo. Falou coisa que aconteceu quando era pequeno, mas ele está lá, ele tem, né, milhares de anos, lida com o homem há muito tempo, sabe da história da sua família. Inclusive as coisas que você peca, né, quem coloca a ideia para você pecar é ele, então ele sabe dos pecados. E aqui não era Samuel, né? Mas Saul entendeu que era Samuel. Saul entendeu que era Samuel. E ele perdeu o reino. E por que eu posso falar isso, irmãos? Porque a Bíblia, ela precisa ser interpretada de forma integral, né? Eu preciso ter contexto daquilo que eu interpreto. Então você tem que ter cuidado para não interpretar por um texto, senão você se enrola. O que está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27? E assim como a cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados do mundo. Ele voltará, não para tratar os nossos pecados, mas para trazer salvação de todos que aguardam com grande expectativa. Então Hebreus diz que o homem morre uma só vez, né? Voltando a falar, né, sem desrespeitar a religião de ninguém, mas trazendo aquilo que a Bíblia fala, que é o que nós cremos, né? A palavra de Deus, a Bíblia, e a Bíblia diz que o homem só morre uma vez, e ele não volta, né? Davi, quando pecou lá com Betseba e ela ficou grávida, e a criança nasceu, ficou muito doente até morrer, a Bíblia diz que Davi jejuou, né? Não comeu, não bebeu, não cortou o cabelo, não fez nada, e ele ficou ali diante de Deus para que a criança não morresse. E quando a criança morre, Davi ele vai e ele fala o seguinte: os sacerdotes chegam para avisar a Davi que a criança tinha morrido. Quando ele vê os sacerdotes reunidos ali, os homens, né, ele olha e entende que a criança tinha morrido, ele se levanta e aí ele se lava, corta o cabelo, a barba, lá faz tudo, se arruma, e os homens falam: mas quando a criança estava doente, você não comeu, você não bebeu, você não se lavou, e agora que ela morreu, você fez todas essas coisas. Ele falou: olha, enquanto tinha vida, tinha esperança, eu estava buscando de Deus, mas depois que ela morreu, ela
ela não voltará a mim. Então Davi deixa claro isso, né? Eu vou para ela, mas ela não volta para mim. Como lá no seio de Abraão também, como eu te falei, tem o contexto, né? Hebreus, Davi, lá no seio de Abraão, quando o rico e o Lázaro estavam lá, e aquele homem falou para Abraão assim: Abraão, deixa eu voltar, né, para falar com os meus parentes, avisar meus parentes sobre tudo isso. E Abraão fala: não, a gente ninguém volta para lá, né? Os seus parentes têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então a Bíblia fala que não volta, né? A gente não volta, é uma vez só. E quando você se apega a esse tipo de coisa, né, você é enganado por Satanás. Você faz pactos, você faz alianças, né, que prometem essa religação, essa religião, né, essa religação com Deus, que não vai acontecer, né, porque está fora da palavra, está fora daquilo que a Bíblia ensina. Repetindo de novo, que a Bíblia é a nossa regra, né, de fé e prática, aquilo que nós cremos. Então, se não é bíblico, não vai religar para quem crê na Bíblia, né? Não vai religar. Jesus fez o sacrifício uma só vez, e aqui diz que o homem também morre uma só vez. Agora, importante, né, irmãos? Eu falei aqui de idolatria, falei de feitiçaria, falei de consulta aos mortos, mas eu queria falar também da falsa religião dentro da igreja. Pastor, tem falsa religião dentro da igreja? Tem. Tem gente adorando a Deus de forma errada, né? Ou buscando a Deus da forma errada. E eu quero falar para vocês dessas coisas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Diz assim, ó: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar as poderosas. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Então, existem algumas religiões falsas dentro até do nosso meio evangélico, né? Por exemplo, a religião do justiceiro. Você quer ver? Para a gente ter uma noção aí. Aqui está falando que tem bastante gente aqui. Vamos ver. Quem é ruim aí, vocês estão me ouvindo? Só os ruins. Os que são ruins, que se enquadram aqui, que era vil e desprezível. Dá um joinha para mim. Só os vis e desprezíveis. Vai me ver se tem muito aí ou se tem pouco. Porque tem alguém, né, algumas religiões aí que acham que eles são os justiceiros, né, os justos. E eu sei que nós somos justificados, mas eu entendo que bom só existe um. Se o bom é um, né, o resto é mal. Eu não sei se tem algum bom aí me ouvindo agora. Eu não acredito, né? Eu acredito que o bom, ele está ouvindo todos nós agora, mas ele não está aí do outro lado da câmera, não. Ele está em toda parte, né? Porque ele é onipresente. Então, existe a religião falsa, né, no nosso meio. O pessoal, o justiceiro é cruel, né? Um exemplo desse justiceiro eram os fariseus, né? Os fariseus cobravam que o povo cumprisse a lei tintim por tintim, sendo que eles mesmos não faziam isso, né? Então eles eram hipócritas, e essa hipocrisia Jesus veio condenar. Por isso que aqui está em Romanos, fala que ele veio, em Coríntios, ele veio buscar as coisas vis e desprezíveis, né? Tem muita gente aí que era vil e desprezível, né? Rapaz, graças a Deus por isso, né? Que o são não precisa de médico. Outro tipo de evangelho que a gente tem que ter cuidado com ele, né, irmãos? Eu vou até ver aqui se é Romanos mesmo, Romanos 14, 17. Porque a gente fala da religião da idolatria, né? Ou da feitiçaria, da consulta aos mortos, mas não fala da gente mesmo, tem que falar, né? Então Coríntios fala aqui que nós não somos justos por nós mesmos, né? Somos justificados. Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É um outro evangelho falso, né? Que é aquele evangelho que está buscando uma vida plena de bens da terra. E essa vida, né, da vitória, entre aspas, né, que a vitória nossa é outra, né? Eu tô para fazer, tem muitos anos já, um dia eu vou fazer o culto da vitória lá na fonte aqui em Vila Velha. Vou convidar vocês todos aí que quiserem. Vamos fazer o culto da vitória. Vitória sobre a nossa avareza, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa ganância, sobre a nossa maldade. Vitória sobre a fofoca, vitória sobre a mesquinharia, vitória sobre a futrica, vitória sobre essas coisas aí. Porque essa vitória de carro, casa, apartamento, barco, etc., isso não é evangelho, né, irmãos? Não é evangelho, é falsa religião. E tem religião assim. Eu me lembro uma vez um irmão, né, contar aqui para vocês a história, que eu acho que cabe. Eu lembro do irmão, uma vez que a gente estava construindo a fonte em Vila Velha, fazendo uma obra, né, levantando o templo, um templo muito difícil, né, um milagre de Deus assim gigantesco. E aí a gente estava fazendo uma campanha para levantar o templo. E aí veio um irmão triste, pesaroso para mim, e falou assim: pastor, estou aqui chateado porque eu não vou poder ajudar na construção do templo. E eu falei: meu irmão, mas não fica assim não, liga não, né? Deus vai te dar a oportunidade amanhã. É um privilégio, né, a gente poder fazer a obra de Deus. Então Deus vai te dar esse privilégio. Ele: não, pastor, mas você o que é? Eu ia ajudar, mas eu fui enganado. E eu falei: mas foi enganado como? Não, porque eu fui aí num culto na campanha, e campanha é um negócio, né, irmão, que, pelo amor de Deus, né, tem que ver direitinho esse negócio. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu estou em campanha desde maio de 93, foi isso, que eu converti? Não, 92, Desde 92 que eu estou em campanha, mas é todo dia, é direto, né, a campanha já tem aí muitos anos já, tem 28 anos a campanha só. Mas essa campanha de trocar coisa com Deus me cheira a prostituição, né, irmão? É a prostituta que troca, né, coisa por coisa. A igreja não é prostituta, a igreja é noiva. Então a gente não fica barganhando com Deus, trocando coisa com Deus. É até feio isso, né? Eu acho terrível. Mas esse irmão falou que ele foi enganado porque ele foi num culto. E o pregador lá falou assim: quem tem fé é para dar 5 mil. E aí ele falou que deu 5 mil. Não pôde ajudar na construção da nossa igreja, Vila Velha. E falou: ai, pastor, o cara me enganou. Aí eu falei: não te enganou não. Ele falou: como assim, pastor, não me enganou? Ele falou: não enganou não. Você que se enganou. E como assim, pastor? O cara me pediu 5 mil, eu dei. Até agora eu não vi nada. Eu falei: mas você foi buscar o que lá? Aí ele falou: foi buscar Jesus, pastor. Fui buscar Deus, fui buscar uma experiência com Deus, uma presença. Falou aquela linguagem de evangélico, né? E eu falei assim: rapaz, mas Jesus está aqui na fonte, aqui em Vila Velha, aqui no culto. Pode ser pequenininho, 5 pessoas, onde tem 3, né, 2 ou 3 no nome dele, tá lá. Não precisava ser lá no outro município para você ver Jesus lá não, hein? Aí ele baixou a cabeça, aí eu falei com ele assim: rapaz, sabe o que é? Você não foi buscar Jesus, não foi buscar nada disso, foi buscar, sabe o que? Dinheiro. Você estava cultuando dinheiro, prosperidade financeira dessa terra, coisa daqui. E cuidado com esse tipo de culto, tá, irmão? Ah, pastor, mas nós somos vitoriosos. Somos. Todas as coisas nós somos mais que vencedores. Lê o texto todo. Ele fala, né, na fome, na tribulação, né, em tudo. Igual quando o apóstolo Paulo fala sobre todas as coisas posso naquele que me fortalece. Obrigado, Alex, pelo texto aí, irmão. 2 Coríntios 11, 14. Não é maravilhar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Obrigado. Tá aí na live para vocês. Então, essa coisa da prosperidade, né? A nossa prosperidade é alegria e paz no Espírito Santo. As coisas da terra, né? Conforme a sua semeadura, você vai ter colheita, Deus dá. E se você olhar os homens de Deus, o tipo de vida que eles tiveram, como morreram, você vai dizer que eles estavam debaixo de maldição, né? Paulo morreu decapitado, Pedro crucificado, o João pegou prisão perpétua, e eram homens de Deus vitoriosos.
né? Para com isso. Cuidado com esse tipo de culto, né, irmão? Senão a gente passa a cultuar o dinheiro, passa a cultuar a prosperidade. Não estou falando que isso é ruim, que Deus, né, Deus abençoa. Deus é bom, Ele é um Pai maravilhoso. São acessórios da bênção, né? Mas a bênção mesmo é a vida eterna, né? Não é aqui não, é outra. É ter paz no coração. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Até porque tem um tipo de crente, né? Estou quase acabando, irmãos, para falar da religião falsa aqui, para a gente orar e fazer a nossa quebra aqui que a gente precisa fazer para hoje. Tem dois textos que eu quero ler para vocês, que eu acho super importante. Primeiro é Gálatas, capítulo 5, versículo 9, que diz assim, ó: um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. E aquele que os perturba, seja quem for, será julgado. Ah, desculpa, irmão, não é esse aqui não. 1 Coríntios, não. Gálatas 5, peguei errado, desculpa. 16, ó. Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a vida de vocês, e assim não satisfarão os anseios da natureza humana, ou a carne. A natureza humana deseja exatamente o oposto que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. E essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tem liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quanto, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí agora o que ele fala, ó: quanto os que seguem o desejo da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Pastor, mas o fulano é crente. Ah, ele é crente, mas ele é impuro, imoral, então ele vai para o inferno. Ele é crente, mas vive na discórdia, no ciúme, no acesso de raiva, então na dissensão e na divisão, vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Crente mesmo, batizado, com cartão de dízimo e tudo, certificado de batismo, no rol de membros, vai para o inferno. Pastor, calma, irmão, vamos ler o texto. Mas ele é crente, vive aqui, ó, na ambição egoísta, é avarento, não pode dar uma oferta, não pode ajudar em nada, só pode ser ajudado. Ajudar não ajuda. Vive com inveja, ficou o irmão abençoado, ele está aborrecido. Ou na bebedeira, na festança, né, desregrada. Repito o que disse antes, apóstolo Paulo, Gálatas 5:21. Quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, porque a gente fala de religião falsa e a gente às vezes pode estar na igreja praticando uma falsa religião, se enganando. Você imagina um camarada passar 20, 30, 40 anos na igreja e no final ir para o inferno? Capaz de chegar no inferno e reclamar, né? Fala com o diabo: o que eu estou fazendo aqui? Eu falo: pai, você era avarento, você era ciumento, você era brigão, né? Você era imoral. Mas eu estava na igreja, mas você não leu Gálatas? Né? Mostra essa live aí para a pessoa, para o crente carnal que você conhece. Ou se você é o crente carnal, hoje, né? Renuncia a isso, muda. Tem esperança ainda, né? Deus pode mudar. E por último, o último texto que eu queria ler, fala 1 Coríntios 5, ó. 5:9. Acho esse texto fantástico. E fala do jugo desigual. A gente sempre fala do jugo desigual de crente e ímpio. Mas tem um jugo desigual que é pior do que com o ímpio, que é o jugo desigual com o crente carnal, que é o mais terrível, né? Como assim, pastor, o mais terrível? É o que Paulo fala. Vou ler para você. 1 Coríntios 5. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referi aos descrentes que vivem na imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar essas pessoas. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém, presta atenção, que se afirma irmão, mas vive na imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com essa gente.
Então o crente que explora os outros, né? Sem falar dos pecados mais terríveis aqui, o crente que explora os outros, ou é avarento, ou é imoral. O que Paulo fala dessas pessoas, né? O diabo fala, né? Falou com Jesus da Bíblia, Yolanda. Vai falar com os crentes. Você imagina, né? Essa pessoa que se diz crente, irmão da igreja, e pratica essas coisas que está aqui em 1 Coríntios 5:11, você tem que ficar longe dela. Nossa, você imagina o crente espiritual que casou com o crente carnal, que sofrimento. Porque é crente, né? E aí a única chance é que esse crente carnal se converta. Porque se ele continuar nessa situação, além dele ir para o inferno, vai causar um transtorno terrível, né, para o espiritual, porque o carnal quer carne, o espiritual quer espírito. Então ele está praticando a religião que não vai assegurar nada, né? Ele vai passar a vida na igreja e no final vai para o inferno. Ele não vai ter nem os benesses, né, dos 80 anos aqui da vida da carne, e depois não vai ter o gozo eterno, vai ter o sofrimento eterno. Então ele fica no meio do caminho, né? E é complicado, é complicado. Então, ó, Mateus 18, versículo 18 e 19. Digo-vos a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Então o que essa passagem nos ensina, irmãos? Que tudo que a gente liga aqui na terra é ligado no céu. E tudo que a gente desliga também. Então quando a gente se associa a essas falsas religações a Deus, né, a gente ligou alguma coisa, a gente fez um pacto, a gente fez uma aliança, a gente se comprometeu com essas coisas. Mas a gente pode também desligar esses pactos, essas alianças com essas falsas religiões, né? Falando de falsa religião, aquilo que promete religar a Deus e não religa. E você pode quebrar isso hoje, né? Então, independente do que a pessoa fez no tempo que passou praticando rituais, né? O sangue de Jesus é suficiente para purificar e libertar de todo pecado. Então a libertação da pessoa depende mais dela e do seu arrependimento, do desejo de mudança, do que de Deus. Ah, eu queria que Deus me libertasse. Deus quer te libertar. Só que a atitude, quem tem que tomar é você. Se você se envolveu, né, com qualquer tipo de falsa crença, falsa religiosidade, né, você pode se arrepender disso hoje, agora, já, nesse momento. Nós vamos orar por isso. E se religar de verdade com Deus. Né? Aquilo que eu tenho falado e repetido tem sido o meu sermão dos últimos tempos, né? Que a gente não quer adestrar pessoas. A ideia do Evangelho, né? A Bíblia diz, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. A gente não adestra, o que adestra, uma hora o que está dentro vai sair. E já o crente, né? Como a gente falou domingo aqui na ceia, o crente, quando é espremido, ele exala o perfume de Cristo. Agora, momento difícil. Então, o momento do perfume sair. A azeitona dá azeite, a uva, vinho, e o crente, bom perfume de Cristo. Que aperta, né, a essência, que é Cristo que está dentro dele. Mas para ter essa religação, precisa desligar de todas as outras coisas antigas, né? Se desfazer de todos os pactos e alianças que não levaram a lugar nenhum, religião vazia. Você precisa ter essa intimidade com Deus, né? E você é a única pessoa que pode mudar isso. Deus já fez, né? Lá na cruz Jesus falou assim, tudo está consumado. Então ele já fez o que ele tinha que fazer, pagou o que tinha que pagar, derramou o sangue, né? Derrotou o inimigo, deixou o inimigo no chão, nocauteado, deixou a palavra, deixou o Espírito Santo, está tudo aí, só falta você tomar uma atitude. O que a pessoa tem que lembrar é que tudo aquilo que ela abriu vai estar aberto enquanto ela não se arrepender e confessar os seus pecados. Então eu queria te convidar agora, irmãos, você que Deus, aí, que o Espírito Santo te lembrou, te mostrou coisas que você praticou, fez, que você ligou aí no seu passado, tentando buscar a Deus de forma equivocada e não conseguiu, né? Te garanto que você vai ter uma experiência com Deus. Não é que eu que estou falando porque eu sou poderoso, não, nós não temos poder nenhum em nós. O poder é todo de Deus.
Deus, né? Mas isso está conectado à palavra dele. Ele fala para a gente deixar tudo, renunciar a tudo, né? E se apegar só a ele. Então eu queria que você, no seu lugar aí, fechasse os seus olhos, né? Colocasse a mão no seu coração e fizesse aí, junto com o Espírito Santo, aquela oração que Davi fez, né? Davi tinha a sabedoria de Deus, né? Ele orou e disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E você pode fazer essa oração agora aí onde você está na sua casa e perguntar ao Senhor: Deus, tem algum pacto, alguma aliança, alguma coisa do meu passado, do tempo que eu vivi, de algum engano, né? Que o Senhor me abriu os olhos hoje. Eu quero, Deus, desligar toda a ligação antiga. Eu quero quebrar em nome de Jesus toda a ligação. Quero que o Senhor pedir que o teu sangue seja passado, Deus, por essa aliança. Eu quero cancelar, quero declarar inválida toda a ligação anterior feita, Senhor, no tempo da ignorância, no tempo que eu não conhecia, que eu não sabia. E a partir de hoje, Senhor, que a minha ligação com o céu seja com o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor. Então não há outro caminho, não há atalho, não há outro representante que não seja Jesus Cristo. E é a Ele que eu entrego a minha vida, é com Ele que eu me alianço. Ele é a minha religião, Jesus é a minha religião. A palavra de Deus é a minha lâmpada, é aquilo que guia a minha vida. E é por ela que eu quero viver, né, debaixo desse sacrifício, do sangue derramado. Eu entrego a minha vida ao Senhor agora, Deus, e recebo, Senhor, o refrigério pelo cancelamento de todo o pacto anterior, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida, né? Que você possa aí continuar. Semana que vem aula 8, né, irmão? Estamos chegando no final de libertação. Se as coisas não mudarem até lá, a gente vai falar de escatologia, né? Mas eu queria aqui, antes de você desligar, antes de você sair, te lembrar de novo os nossos recados, né, importantes. Hoje Rubens e Rose estavam na igreja para recolher aí, irmãos, os donativos, né, de quilo de alimento, de item de higiene e limpeza. Paulinho tem estado na igreja, então você que quer fazer sua doação aí para ajudar famílias, né, com cesta básica, com leite, biscoito, etc., procure a igreja, né, faça a sua doação. Nós estamos querendo ampliar a nossa oferta, não só para os irmãos, que nós temos suprido, graças a Deus, mas para fora da igreja também, né? O João está aí ansioso de fazer o projeto aí de levar marmitex para o pessoal em situação de rua, mas precisa de ajuda, né? Se você quiser ofertar, outro dia receber uma oferta de um irmão de fora da igreja, né? Coisa, Deus tocou o coração dele. Então vamos nos unir para isso. Lembrando aos irmãos também aí de ofertas e dízimos, né, irmão? Permaneça fiel, né? A igreja somos nós, né? Quem faz a igreja são pessoas, então nós precisamos sustentar pessoas, pastores, obreiros, e isso é feito com dízimo, com oferta. Nós continuamos pagando água, continuamos pagando luz, alarme, contador e outras despesas, e isso é feito com oferta, com dinheiro, né, irmãos? Isso é um privilégio nosso ser usado. Então você pode fazer sua transferência no Sicoob para todas as fontes de vida, ou Vila Velha pelo PicPay também, ou procurar o tesoureiro da sua igreja e se manter fiel. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Estamos pagando aí a obra do infantil até o mês que vem, estamos conseguindo pagar, graças a Deus, mas seja fiel. E lembrando os irmãos das lives, né? Hoje a gente acrescentou uma irmã aí nova na igreja, a Andréia, que está aí nos ouvindo no grupo de Zap, né? Conheceu a igreja nesse tempo de pandemia, está ansiosa aí por conhecer os irmãos pessoalmente. Então Deus está fazendo a obra, né? Fica ligado, não despreze, né, a palavra de Deus que está sendo ministrada às 9h30 da manhã todos os dias, né, e às 20 horas à noite. Amanhã tem pastor Ricardo com a palavra, na quarta o culto aí com o pastor Éder, na quinta vamos falar de família, orar por família. Sexta-feira, aula de batalha espiritual. Sábado, pastor Claucione, lá de Santa Teresa. Domingo, pastor Eduardo, né, à noite. E domingo de manhã tem a nossa EBD de volta, né? Então participe.
e seja abençoado, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, que Deus nos guarde, né? Estamos pensando aí no tempo da volta, irmão, mas são muitas restrições ainda. Nós vamos fazer um vídeo aí específico para falar da volta. Tem uma série de regras para voltar, né? 1,5 m de distância de cadeira, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Todo mundo de máscara, tem que ter álcool gel, não pode criança, não pode salinha, não pode grupo de risco, hipertenso, não pode diabético, não pode idoso. Então é complicado para voltar, né? Mas vai voltar. Tá passando e fique em casa se você puder. Os irmãos precisam trabalhar, que Deus guarde vocês, abençoe a vida de vocês, né? Os pastores aí, nossos colegas, Deus abençoe vocês, igreja, família, né? Fiquem com Deus, né, irmãos? E fique ligado, amanhã 9h30 tem café com Bíblia. Se você gostou, né, compartilhe essa live aí no seu grupo, né, pode dividir, tá gravado também para quem não assistiu ao vivo, se você quiser passar para alguém aí, tá lá no ministério, né, você pode acessar. Amém? Fiquem com Deus, boa noite, beijo no coração, saudade de todos, Deus abençoe Fabiana, o povo aí da Inglaterra, o povo aí de Portugal, da Itália, né, dos Estados Unidos, o povo aí do Rio de Janeiro, os irmãos que nos acompanham, o povo de Vila Velha, da Serra, Cariacica. Fiquem com Jesus. Deus abençoe.